Paz do Senhor, crianças. Vamos dar início a mais uma aula, mais uma EBD, né, da nossa classe Estrela de Davi. E a nossa lição de hoje é a lição de número 7, né, que vai falar assim, ó, a primeira chuva. E a leitura bíblica é o que nós vamos ler, vamos acompanhar na Bíblia, tá lá em Gênesis capítulo 6, versículo 1. E Gênesis capítulo 7, versículo 9. E o Memória em Ação vai falar assim: Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Tá lá em Gênesis capítulo 6, versículo 9. Este é Noé. Noé, ele era um homem que andava com Deus, né? Ele tinha comunhão com Deus. E vamos começar a nossa aula para vocês entenderem, tá, crianças? Que diz assim, ó: quando os homens começaram a se multiplicar sobre a terra, o pecado também se multiplicou. Filhos desobedeciam a pais e mães desrespeitavam seus filhos. Ninguém falava a verdade, só havia briga, enganação e maldade. E assim, homens e mulheres desobedeciam e desagradavam cada vez mais a Deus. A Bíblia diz que todos os projetos do coração deles eram sempre voltados para o mal. Essas pessoas, o coração, a intenção deles era sempre voltada para o mal. Eram pessoas más que faziam maldades e Deus, ele já estava entristecido. Deus estava triste com a humanidade, né? Vendo tudo isso, Deus se arrependeu de ter criado o homem. Ele resolveu destruir tudo o que havia criado, decidiu que iria fazer desaparecer todos os animais, mulheres e homens, todos. Deus ia destruir tudo. Deus estava entristecido com tudo aquilo que ele tinha feito, por tanta maldade, né, que o homem na face da terra começou a fazer tanto mal uns para com os outros, né? E Deus já estava triste, Deus se entristece com essas coisas. Deus não gosta dessas coisas, né? Vamos seguir lá. Mas dentre todos os homens e mulheres maus, havia um homem diferente. Entre todo esse povo mau, corrompido pela maldade, pela ruindade, tinha um homem que não tinha se corrompido. Um homem que Deus olhou, viu e teve misericórdia, né? Um homem, né? O nome dele era Noé. Noé era um homem justo e bom, e ele era amigo de Deus. Noé era um homem bom, ele era justo e ele era amigo de Deus, né? Certo dia, Deus falou com Noé que iria destruir a terra com uma grande chuva. Nunca havia chovido antes e ninguém sabia como isso poderia acontecer. Deus falou para Noé que era para Noé fazer uma arca, uma barca, e que ele ia destruir toda a face da terra, não ia sobrar ninguém, e que era para Noé entrar dentro da arca depois que estivesse construída, ele entrar dentro da arca, sua mulher entrar dentro da arca, os seus 3 filhos que se chamavam Sem, Cã, Jafé, e as suas 3 noras, e cada animal, um casal de animais de cada espécie que era para entrar dentro da barca, né? Porque ia chover. Mas demorou muito tempo para que essa arca ficasse pronta. E Noé estava lá, ó, pregando, né? Fazendo aquela arca, fazendo aquela barca, e o povo passava por ali e falava: mas o que esse homem está fazendo, esse doido? E Noé falava que Deus mandou ele fazer aquela arca, aquela barca, e que ia vir um dilúvio, ia chover sobre a face da terra, e que Deus ia acabar com tudo. E o povo começava a rir, porque naquela época ninguém sabia o que era chuva, não chovia, né? E o povo ria de Noé, o povo ria, achava que Noé era louco, que Noé era doido da cabeça, mas Noé
Ele tinha comunhão com Deus e ele confiou, ele acreditou em Deus. Ele sabia que tudo aquilo que Deus estava falando para ele era verdade e ia acontecer. E Deus deu condições para Noé construir aquela arca, aquela barca, né? Deu todo o material necessário para Noé fazer. E Noé, ele fez aquela barca. Ele fez aquela arca, demorou muito tempo. Quando ficou pronta, Deus mandou que Noé entrasse com a sua esposa, os seus 3 filhos, suas 3 noras dentro da barca, e os animais entrassem também. Um casal de cada espécie, olha só, até os animais obedecem a Deus e o homem não quer obedecer, mas Noé obedeceu a Deus. Noé acreditava em Deus, Noé sabia que tudo aquilo que Deus estava falando era verdade e que ia acontecer. E por Noé confiar em Deus, Deus teve misericórdia e salvou a vida de Noé. Salvou Noé, sua esposa, suas 3 noras, salvou seus filhos, né? E Deus fez com que todos entrassem naquela barca e fechou a porta ali, né? E depois começou a chover, começou a cair chuva, e chuva, e chuva, e choveu, e choveu, e choveu, e a face da terra ficou inundada, tudo ficou inundado, acabou tudo, planta, animal, não tinha mais ninguém, tudo foi destruído, menos quem estava dentro da barca, da arca, que era Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras e os animais que Deus tinha mandado Noé colocar na barca. Isso quer dizer que Deus, ele teve misericórdia. Deus, ele viu que tinha um homem justo e Deus não destruiu tudo por completo. Salvou Noé e sua família. Olha a obediência, né? Como Deus é misericordioso com a gente, mas a gente às vezes não entende, né? A gente às vezes não quer obedecer. Noé obedeceu. Noé sabia que não chovia. Noé nunca tinha visto chuva. Não sabia o que era chuva, mas Deus falou para ele que ia chover, que a terra ia ser destruída pelo dilúvio, e ele acreditou em Deus e fez aquela barca. A sua família obedeceu a Deus, suas noras obedeceram a Deus, os animais que entraram dentro da arca obedeceu a Deus, mas muitos não obedeceram e acabaram morrendo. Morreu muita gente pela rebeldia, pela maldade, pelo coração sujo de amargura, de rancor, de ódio, né? Aí morreram, riam de Noé, falavam que Noé era louco. Ah, da onde que vai vir uma chuva? Da onde que vai vir um dilúvio? Esse homem é louco, esse homem é maluco. Imagina quanto tempo Noé ficou ali construindo aquela barca enorme, de grande, gigante, gigante, gigante. E nunca tinha chovido na face da terra. Mas Noé confiou, teve fé, acreditou. É o exemplo que ele deixa para nós, que nós devemos confiar, devemos acreditar, né? Noé fez a diferença no meio de um povo corrompido, no meio de um povo ruim, no meio de um povo mau, no meio daquelas trevas. Deus viu que tinha uma luz ali que era diferente. Ele fez a diferença naquele lugar, né? Que Deus disse que ia destruir a face da terra, porque ele já estava entristecido com tudo aquilo que ele tinha criado. Mas ele viu que tinha um homem justo, um homem bom, um homem diferente. Aí ele teve misericórdia e salvou Noé e sua família, né? E que nós venhamos ter o mesmo exemplo de Noé, que nós venhamos fazer a diferença onde quer que a gente esteja. Este mundo aqui já é corrompido, este mundo jaz do maligno, né? Se levantou uma geração perversa, né? E que tomou conta. Então nós devemos fazer a diferença. Vocês, crianças, têm que fazer a diferença. Tem que ser diferente, que olhem para vocês e vejam, olha como ele é diferente, como aquela criança é diferente. Meu Deus, tem algo diferente. É o Espírito Santo. Sejam diferentes. Olha o exemplo que Noé nos deixou. Deus salvou a vida de Noé, a família de Noé. Deus teve misericórdia, porque Noé fez a diferença. É isso que a nossa aula de hoje quer dizer, ser diferente. Não devemos nos contaminar com essas coisas, os manjares do mundo, né? O que o mundo oferece para a gente.
nós olhando, às vezes, a gente olha assim, pensa que muitas coisas que vêm até a gente são boas, mas Deus, ele não se agrada de muita coisa. Por isso que nós devemos estar sempre, na palavra, orando, lendo a palavra. A Bíblia diz que nós devemos vigiar e orar, né? Nós devemos estar atentos, vigiando, sendo a luz, sendo o sal da terra, sendo a diferença, assim como Noé fez. É o exemplo que ele nos deixou, né? E o Memória em Ação vai dizer assim: Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. É isto que eu deixo para vocês nesta manhã, tá? Que nós venhamos ser obedientes, venhamos agradar a Deus, né? E fiquem com Deus, leiam a Bíblia, orem, busquem a Deus. Busquem a presença do Espírito Santo, porque é Ele que nos direciona, tá bom, crianças? É isso que eu deixo para vocês. Essa é a lição que Noé nos deixou, sermos obedientes, tá bom? Um ótimo final de semana para todos e até a próxima aula, se Deus quiser, e fiquem com Deus.